Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Nessa edição do nosso podcast, nosso entrevistado é o Maurício Serra, superintendente de Tecnologia da Informação e Inovação da Unimed Brasil. A Unimed é um gigante que reúne 118 mil médicos cooperados, ela gera mais de 143 mil empregos diretos, ela dispõe da maior rede assistencial do país, com mais de 30 mil estabelecimentos parceiros, além de uma rede própria, formada por 159 hospitais e hospitais-dias, 85 unidades de emergência e urgência, 584 clínicas, 42 centros de diagnósticos, 62 laboratórios, 96 serviços de terapia especiais, entre outros. Hoje ela reúne mais de 2,5 milhões de beneficiários. Maurício, muito obrigado por participar do nosso podcast Tem Saúde Digital News. Claudinei, obrigado. É um prazer aqui estar com vocês aqui. Agradeço pelo convite. É uma honra representar também a Unimed do Brasil e todo o sistema Unimed. Estou na Unimed do Brasil há 2 anos, tenho mais de 20 anos de experiência no segmento de saúde, já passei por Unimed Singular e Federação, e agradeço pelo debate. E acho que um complemento aqui, Claudinei, o número de beneficiários nosso hoje são 20 milhões e meio mil beneficiários. Isso. Ok, 20 milhões e meio, eu falei acho que 20 mil, né? 20 milhões e 500 mil beneficiários. Perfeito. Maurício, a Unimed acabou de realizar o seu 4º Congresso Unimed de Gestão e Inovação, né? Onde foi lançado o Programa Nacional de Inteligência Artificial. Você pode contar um pouco mais sobre a realização desse congresso e sobre as bases desse programa de inteligência artificial que vocês estão lançando? Sim, o congresso foi o 4º nosso congresso, né? Esse ano a gente teve um movimento bem representativo, com mais de 1.000 participantes. Nós tivemos um dia específico para tratar dos assuntos de inovação, o primeiro dia da abertura, e os outros 2 dias com a temática da nossa área de regulação. Então, é o 4º ano do congresso. Ele é um congresso com foco bem técnico, né? E óbvio que nós temos participações de dirigentes, e ele é específico para o sistema Unimed. E esse ano não poderíamos de comentar ou de falar sobre inteligência artificial. Nós tivemos, inclusive na própria abertura, como você comentou, o lançamento do programa nosso de inteligência artificial nacional, com a participação da Deloitte, e aqui já deixo esse comentário, né? O nosso programa ele tem várias ações, e uma delas já é uma questão de aculturamento, ou seja, de capacitação, que nós entendemos que ele é um assunto que acaba se remetendo à tecnologia, mas nós temos um entendimento que todas as áreas de negócio têm, e dirigentes do sistema, enfim, cooperados, minimamente a gente tem que entender do que se trata para que a gente possa utilizar. E às vezes a gente está utilizando alguma ferramenta e a gente nem sabe o que é inteligência artificial. Então o foco nosso, eu vou falar um pouquinho com você depois do programa, né, se tiver oportunidade, mas o foco nosso realmente é a questão da cultura, né? E o Congresso trouxe as novidades. A gente trouxe as parcerias com startup, nós trouxemos empresas de mercado, nós tivemos uma participação internacional de um médico da própria Oracle, que é uma parceira nossa, para falar sobre essas questões de inteligência artificial no impacto da saúde, né? E outros temas que têm conexão com essa temática da IA, né? Tanto a inteligência artificial quanto a generativa. Na sua opinião, qual é o potencial que é a adoção de IA na saúde, agora com a IA generativa, como você falou, né? Quais os segmentos que você considera mais promissores da uso da inovação na saúde? A inteligência artificial ela já vem, Claudinei, sendo utilizada no segmento de saúde não vou falar muito tempo, né? Mas ela começou muito pela questão administrativa, né? Muitas empresas começaram a utilizar a inteligência artificial para o uso administrativo, ou seja, na análise de contas médicas, para que tenha auditoria pré-concorrente, auditoria pós, no sentido de redução do sinistro, atendimento, a gente chegava a utilizar isso também em atendimentos de bot, chatbot, onde a inteligência artificial ela tinha uma questão de interpretação para fazer o atendimento correto. Então, o segmento de saúde ele já tem esse uso da inteligência artificial por várias frentes, né? O nosso entendimento é que a inteligência artificial
vai ajudar bastante todo o segmento de saúde, né? E a gente tem aqui como um posicionamento como Unimed, né? Principalmente a Unimed do Brasil, é que ela é uma ferramenta que sempre auxilia, né? Principalmente quando eu estou falando do médico cooperado. Então, ela é uma ferramenta que auxilia o médico cooperado, né? Então, não é uma ferramenta que nós temos o entendimento de substituição. Então, acho que para deixar bem claro aqui, nós temos o entendimento e por isso que o programa passa por uma capacitação, ou seja, queremos que o médico utilize sim, para que faça um melhor atendimento, para que a gente também tenha agilidade dos nossos atendimentos quando estou falando de ferramentas administrativas. Então, a gente tem um escopo bem interessante da aplicabilidade da inteligência artificial em todo o nosso segmento de saúde, desde questões administrativas até as questões médicas e também de pesquisas clínicas no uso da inteligência artificial. Perfeito. Nesse congresso foram discutidas várias questões, né, que envolvem a generativa, né? Sim. Vamos fazer um ping-pong aqui para você descrever algumas delas que foram mencionadas, né? Como é que vocês estão pensando do uso da IA generativa no diagnóstico? O diagnóstico, nós temos exemplo, né? Nós temos um programa no sistema Unimed que é o nosso um programa de interoperabilidade de dados clínicos. Vou dar um exemplo, né? Que é o nosso registro eletrônico de saúde, onde que esse programa permite que os nossos clientes, então nós temos uma abrangência de 95% do território nacional, e o Brasil é um país continental, então nós temos aí uma abrangência de 95% do território, e os nossos clientes, quando tem um contrato nacional e urgência e emergência, ele pode ser atendido em qualquer localidade do sistema Unimed. Então, na questão de uso desse dado clínico, a inteligência artificial ela já pode ser utilizada, por exemplo, dentro dessa ferramenta, onde o médico consegue ter informação pregressa de todo o meu histórico clínico e a ferramenta consegue auxiliar o médico nessa busca de informação pregressa para que ele possa fazer um diagnóstico de uma forma mais assertiva, conhecer do meu dado histórico dentro dessa ferramenta. Então, é um dos exemplos que a gente pode utilizar em relação ao uso clínico dessa ferramenta. Outra iniciativa foi a descoberta, né, de novos medicamentos e tecnologia no tratamento de doenças, né? Como é que vocês estão trabalhando essa iniciativa? O sistema Unimed em si, a gente está muito próximo de parcerias, né? Startups, enfim, que tem esse escopo em relação às doenças e às medicações. Nós temos parceiros, sim, por exemplo, que já tem essa questão de medicação, onde hoje a gente está falando muito em genética, né? E também atendimentos mais personalizados, né? Ou seja, a gente não tem mais aquele escopo de trabalhar de uma forma geral, mas nós já temos soluções e startups que já trabalham em medicações ou em questões bem específicas. Então, a gente trabalha isso com parcerias no sentido de estudo, né? Então, a gente não tem hoje especificamente uma ação para o sistema Unimed em relação a tratamentos ou drogas ou medicações para o sistema, mas startups que atuam com isso, né? E acho que um grande exemplo prático para que todo mundo possa entender, nós tivemos isso no Covid, né? A agilidade que nós tivemos nas questões de vacina, muito foi pela tecnologia de inteligência artificial que permitiu que fosse aí em tempo recorde essa questão aí de medicações, né? E outras que a gente tem aí acontecendo no país afora. Outra questão é a utilização da IA generativa na tecnologia de monitoramento de desfechos clínicos, né? Esse é o setor ainda polêmico, né? Como é que remunerar os planos de saúde pelo desfecho, né? Pelo tratamento dos pacientes, né? Fala-se muito hoje, discute realmente, Claudinei, a questão do modelo de remuneração, né? A gente vem discutindo vários anos sobre isso, né? Até porque a gente entende que a saúde, da forma que está hoje, ela acaba não sendo sustentável, né? O modelo que a gente trabalha atualmente, né? Altos custos, novas tecnologias, né? Medicamentos aí raros com custo bem representativo. E realmente o desfecho clínico ele acaba sendo muito discutido, né? Porque a gente tem a questão de reinternação, a gente tem questões de pacientes que ficam atuando em várias frentes, mas qual que é o trabalho nosso? De novo, a ferramenta sempre no auxílio do médico, né? Então, o nosso ponto aqui, até por sermos uma cooperativa que realmente é feita por médicos, né? E a gente respeita muito essa questão da atuação do médico. No nosso caso, as ferramentas estão muito no sentido de auxiliar os médicos na conduta para que ele faça o melhor atendimento e acolhimento dos nossos pacientes.
e a gente não está falando nesse momento do uso para remunerações, até porque nós somos cooperativas e temos administrações independentes. Hoje eu tenho algumas médicas que trabalham com modelo de remuneração, entendimento de DRG, enfim, tem alguns estudos específicos para isso, mas acaba ficando a cada Unimed do sistema e essa aplicabilidade aí da questão da remuneração variável para o médico. Perfeito. Eu vi que vocês estão fazendo várias iniciativas aí focadas na gestão, né, como otimização dos processos de auditoria, contas médicas e reembolso, utilização no combate às fraudes contra planos de saúde. Como é que está esse escopo de uso da IA generativa na área administrativa? Eu falei até na abertura ali, a questão o administrativo foi o primeiro foco, né? Então, a gente usa muito isso, startups, para fazer no administrativo auditoria, e a auditoria vai muito na linha, desde o entendimento em relação a possíveis fraudes, mas também em relação a algumas questões ali que, de certa forma, não seguem regras acordadas, né? Porque, basicamente, quando eu estou falando de auditoria, eu estou querendo saber se o que eu estou cobrando é o que está previsto em contrato, né? E as ferramentas acabam auxiliando muito isso, porque, imaginando que a gente tem operações com volume enormes, né, de informações, acaba ficando humanamente impossível uma auditoria no detalhe. E, às vezes, o auditor, né, seja administrativo ou médico, trabalhar lá, que a gente fala, né, de ficar pontuando ali agulha, seringa, acaba ficando bem complexo. E a ferramenta de inteligência artificial vem para auxiliar esses profissionais dessa forma, ou seja, eu não preciso ficar olhando o detalhe que é um padrão. A ferramenta faz toda a análise do que é padronizado e me mostra os outliers, ou seja, o que está fora da curva ali, e pode ser algum problema contratual, alguma questão nesse sentido. Em relação à fraude, nós temos ferramentas que apoiam desde, por exemplo, reconhecimento facial, né, para saber se o paciente é aquele mesmo, o profissional é aquele mesmo, né, até questões onde nós temos aí de reembolso. Então, nós temos aqui dentro do sistema, por exemplo, a nossa seguradora, né, e outras operadoras que trabalham com essa modalidade, de ferramentas que auxiliam também possíveis fraudes, e justamente olhando o que já aconteceu, né, e depende da ocorrência, ela já pode pontuar para a gente, olha, isso daqui, a gente tem algo aqui suspeito, faz uma análise mais pontual, mas sempre nesse sentido de indicação no foco da onde tem um possível problema, né? Então, a inteligência artificial ajuda a gente muito nisso. Processos repetitivos e questões que o humano, de certa forma, tem dificuldade de analisar pelo volume de informações que ele recebe. Outro ponto importante que eu vi aqui, que é você discutir a interoperabilidade dos dados na área de saúde, né, que também é uma questão polêmica. Vocês estão promovendo a interoperabilidade entre o sistema Unimed ou também com fora também do sistema? O sistema Unimed, Claudinho, eu acho que eu tenho um orgulho até, inclusive, de falar isso, que ele começou essa iniciativa em 2010. Então, o sistema Unimed colocou essa questão da interoperabilidade no mercado, foi pioneiro. Inclusive, o Ministério da Saúde utilizou a portaria 2011, 2012, que culminou com a RNDS, que hoje é a nossa rede nacional de interoperabilidade de informações, né? Mas utilizando o sistema Unimed como modelo. Então, desde 2010, a gente discute isso. Então, sim, temos um projeto em andamento, desde 2010, onde a gente já integra algumas Unimeds, não estamos no 100%, porque a gente envolve rede de prestadores, negociação local, enfim, mas a nossa ideia é, sim, chegarmos nos 100%. E a ideia nossa é realmente, de novo, primeiro foco, é sempre atender melhor o nosso cliente, né? Então, é muito... o acolhimento, quando eu tenho esse compartilhamento do dado clínico, e aqui um parênteses, né? Ajudou muito nos últimos anos essa questão da interoperabilidade, porque nós tivemos o advento da LGPD. Ou seja, eu, como cidadão, eu me sinto mais tranquilo, porque eu tenho uma lei que respalda, ou seja, qualquer informação do Maurício, ele só pode ter acesso médico fora do ambiente hospitalar, que tem um entendimento de lei até específico em relação a essa questão da LGPD, mas com o meu consentimento. Então, isso ajudou bastante a gente, porque eu passo por beneficiário uma garantia de que só consegue ver a informação dele quando ele dá o consentimento. E a gente já tem isso divulgado amplamente no sistema Unimed. E sobre o uso fora do sistema Unimed, nós temos discussões, sim, Claudinei, de contribuir com o governo, né, em relação ao compartilhamento de informação, porque o governo federal começou a integrar os dados
pela vacinação e alguns laboratórios, mas sempre relacionado ao Covid. Depois, a segunda etapa foi os exames clínicos, e temos conversas no sentido de participar, sim, inclusive auxiliando, né, até mostrando os nossos cases, porque a gente costuma falar que o sistema Unimed ele acaba sendo um piloto, inclusive, para ações nacionais, né, por termos essa abrangência como a gente tem, né, e entendimento aí de todo esse ecossistema, o volume que a gente tem de clientes, informações e rede credenciada, então a gente acaba participando em fóruns de discussão para explicar o que a gente vem fazendo e como a gente vem atuando. Você falou na LGPD, né? Como é que a Unimed está realizando essa governança de dados, né? Tendo em vista as conformidades com a legislação, as práticas éticas que regem o setor, né? E a polêmica em relação agora ao uso da IA generativa, né? Que se fala sobre a utilização de dados de toda a internet, né? Dados que não são autorizados, que muitas vezes distorcem os resultados desse trabalho. O programa nacional, vou falar de inteligência artificial, depois eu volto na governança como um todo, né? O Programa Nacional de Inteligência Artificial, ele visa a questão de educação, então, para médicos, para dirigentes, para colaboradores, então tem um foco educacional, tem um foco de governança, onde nós queremos, sim, criarmos mecanismos de governança, como você falou bem, né? A gente tem hoje muita crítica em relação à IA generativa. Primeiro, eu acho que até pela uma falta de entendimento, né? Segundo, porque as pessoas acabam realmente utilizando de uma forma indevida, ou seja, eu não posso, em hipótese alguma, colocar dados de pacientes numa ferramenta, vou dar um exemplo aqui, o ChatGPT gratuito aí, enfim, que essa informação vai ficar pública, eu não tenho governança nenhuma. Então, assim, qual que é o correto uso dessas tecnologias, né? Eu tenho que ter uma ferramenta contratada, eu tenho que ter uma questão corporativa, eu tenho que entender o que eu posso colocar, o que eu não posso. Então, passa por um processo, sim, de governança. Então, nós temos esse entendimento, nós temos, sim, um planejamento para criarmos a gente chama aqui no sistema Unimed uma regulamentação para isso, até para apoiar. E, óbvio, né, a gente também vai seguir, tá em trâmite lá no Senado, no Congresso, a lei da inteligência artificial. Então, quando isso sair, a gente vai ter que realmente seguir os padrões que estão sendo discutidos, e isso está para sair ainda esse ano, né, se tudo correr muito bem. Lembrando que a Europa já tem lá o modelo feito, então a ideia é criarmos esse mecanismo. E, no geral, Claudinei, o que a gente vem fazendo, que acho que é o arcabouço sobre governança, privacidade e segurança? Nós criamos um programa nacional onde, de novo, por termos administrações independentes, nós criamos um programa para entender o nível de maturidade de governança de cada Unimed. A partir desse entendimento, nós criamos um critério mínimo, onde a gente entende que tem que ser o mínimo necessário para atender toda essa regulamentação, e a partir daí auxiliar o sistema como um todo para que a gente continue caminhando esse mínimo. Além de termos parcerias com startups que ajudam as Unimed nesse sentido, desde a questão de ter lá um DPO, que é o responsável por responder todas as questões da LGPD, até do tratamento do dado local, com ferramentas que apoiam as Unimedes nesse sentido. Maurício, lá também no Congresso foi lançado o programa Acelera Unimed, né? Quais que são os objetivos desse programa? Sim, bem comentado, Claudinei. O Acelera Unimed ele é um projeto novo, né? Do sistema Unimed, ele tem um foco do intraempreendedorismo. Então, é uma oportunidade, nos números que você comentou lá no começo, que nós temos hoje 140 mil colaboradores diretos, né? É uma oportunidade de nós entendermos o que cada colaborador ou cada ação dentro dessas singulares do sistema como um todo pode fazer e a gente, como sistema, pode aproveitar. Ou seja, a gente criou um programa de intraempreendedorismo que a gente quer entender os cases que esses colaboradores hoje têm nas suas respectivas Unimedes. Criamos um programa onde eles vão escrever esses cases, vão passar por um processo de capacitação. A gente vai ter uma trilha, inclusive, de premiação. Nós fizemos uma parceria com uma empresa de mercado para a condução de todo esse projeto, e a ideia é que os cases selecionados virem programas nacionais. E eu estou falando aqui de questões não disruptivas, tá, Claudinei? Que acho que é o grande mote desse projeto, né? Então, estou falando ações simples que podem mudar o meu dia a dia ali, que às vezes o colaborador que não precisa ser um gestor, enfim, não precisa ser um gerente, né?
mas ele vai ter a oportunidade de dar uma ideia que mudou a rotina daquela singular e, de alguma forma, a gente aproveitar essa iniciativa, divulgar para todo o sistema Unimed e gerar também aí um processo de premiação para valorizar essa ideia. Mas tem realmente um foco de capacitação, reconhecimento e compartilhamento de cases de sucesso nacionais do sistema Unimed. Eu vi que essa iniciativa está sendo conduzida pelo que vocês estão chamando de Lab Hub Unimed, né, em parceria com uma consultoria InnoScience, né? Como é que vai ser o funcionamento desse lab? Quais os detalhes dessa parceria, né? Como é que vocês vão fomentar esse ambiente de colaboração e criatividade em saúde? O Lab, até obrigado pela oportunidade que eu não falei do Lab, né? Nós temos aqui na Unimed do Brasil o nosso hub de inovação, que é o Lab Unimed. A gente tem um espaço de cowork e uma área de inovação que tem esse foco de pensar em inovação, e o sistema Unimed como um todo tem algumas iniciativas de inovação. Então, nós temos hoje um total de 12 hubs de inovação regionais e que trabalham nas suas regiões, e o trabalho nosso como Lab é uma convergência dessas iniciativas de inovação. Então, para você ter um exemplo, nós fizemos o ano passado um mapeamento, né? Começamos o ano passado e esse ano tem atualização desse mapeamento, que é o radar de startups. Hoje o sistema Unimed tem mais de 330 contratos com startups vigentes. Nós movimentamos mais de 30 milhões de reais com essas startups ao longo dos anos, seja comprando serviço, investindo, fazendo prova de conceito com essas soluções, e nós classificamos essas soluções conforme o foco dela, ou seja, então eu tenho um pilar lá onde eu sei as soluções que têm alguma forma de inteligência artificial, as soluções que têm questões de segurança de informação, então nós classificamos por tipo, por região, que a gente também tem um foco importante como Lab, né? Nós também queremos que essas startups, onde nós temos o entendimento que ela trabalha no core de saúde e que ela também tem um escopo de ajudar o ecossistema como um todo, para que a gente traga essa solução, vire uma parceria nacional e a gente conduza isso da melhor forma possível, seja na negociação comercial, mas também no ganho de eficiência. Então, a gente tem um trabalho aqui do Lab também de entender a maturidade de cada startup, e o sistema Unimed ele tem um grande atrativo, né? Acho que o ano passado nós fomos pela terceira vez reconhecido como a empresa mais atrativa do segmento de saúde no sentido de inovação aberta, porque nós temos o médico no consultório, nós temos a operadora de saúde, nós temos o hospital e também clínicas, né? Então eu consigo colocar uma startup aqui para fazer alguma prova de conceito em qualquer área praticamente do segmento de saúde. A gente valoriza muito isso. Então a gente tem esse entendimento nas parcerias para que a gente possa fazer essa evolução contínua em relação à inovação. E aí, para fechar a tua pergunta, o maior foco nosso realmente é a contribuição para todo o ecossistema do sistema Unimed, mas também para o ecossistema de saúde, nessa questão de inovação aberta, e que a gente também tem um olhar de soluções e inovações também que de médio e longo prazo, não só cases iniciais. Além desses programas que você já mencionou, vocês têm alguma outra iniciativa de implementação de tecnologia centrada no cliente? Temos sim. Nós temos desde 2021 o nosso programa, o nosso programa de... É como se fosse a gente chama de PDTI, né? Mas ele é um programa do Sistema Unimed de Tecnologia e Inovação, que nós lançamos em 21, e ele tem todo ações específicas de convergência de tecnologia para o Sistema Unimed. E um dos pilares que nós temos nesse plano diretor de tecnologia e inovação são canais digitais. E quando eu estou falando de canais digitais, eu estou falando de portais, eu estou falando de aplicativos que estão nos nossos clientes, nos nossos cooperados, eu estou falando de chatbot. E o foco desse pilar justamente foi essa questão dos nossos beneficiários, ou seja, da jornada do nosso cliente em sentido à digitalização. Que hoje o cliente Unimed, por termos essas administrações independentes, quando ele está fazendo um intercâmbio, às vezes ele tem que usar o aplicativo do Unimed, depois de outro Unimed, e ele não tem esse sentimento dessa jornada integrada. E a ideia nossa realmente é gerarmos essa integração na convergência do aplicativo único, entendendo que esse cliente ele pode fazer uma telemedicina, que é algo que surgiu novo. Então,
A gente está construindo realmente algo aderente ao que a gente tem hoje de tecnologia e também das novas deliberações, né? Que a telemedicina aconteceu agora pós-Covid, né? De uma forma oficial. Então a gente trouxe essa questão para o sistema Unimed e a ideia é que isso vire uma integração onde o meu cliente possa, se ele tiver no chatbot lá, usando as tecnologias que a gente já comentou, né? Ter um assistente virtual que vai direcionar ele para o médico correto, termos as Unimedes atendendo da forma correta, no sentido de esse paciente é dessa Unimed, termos os nossos guias médicos bem divulgados, soluções para ajudar os nossos clientes em relação ao reconhecimento facial, como a gente comentou no começo. Então, a gente pensa no nosso cliente, no nosso cooperado, com essas ações do nosso plano diretor de tecnologia e inovação. Maurício, para finalizar, né, como é que você vê o papel da inovação para ampliar a oferta da assistência médica no país, né, de forma mais efetiva, sustentável e inclusiva? Eu vou começar pela palavrinha fundamental, né? Eu acho fundamental. E inovação é importante falar. Por mais que a gente falou que a gente tem o hub aqui, mas a gente deixa sempre frisado que a inovação não deve ser de uma área, né? Todos nós hoje devemos pensar em inovações, né? Pensar como eu posso transformar o meu negócio, o meu dia a dia, olhar o que está acontecendo no mercado, de novo, remetendo ao que a gente debateu aqui na inteligência artificial, né? Hoje é uma recomendação para que todo mundo entenda o que está acontecendo, porque isso vai impactar realmente o nosso dia a dia, e é fundamental que essas questões de inovação, né, tragam esse olhar do que está acontecendo, né? E, de novo, não precisa ser algo que a gente chama de disruptivo, né? Não preciso criar um novo Uber, não é nada disso. A gente tem esse olhar dessas questões que a gente chama de horizonte futuro, sim, porque a gente tem que ter atenção, porque, de certa forma, se a gente não olha, depois, quando chega isso no dia a dia, vai impactar, e eu nem sei como aconteceu, né? Caso Kodak aqui, que acho que todos sabem o que aconteceu ali. E a gente tem principalmente as ações do dia a dia, né? Então, como eu mudo o meu negócio, como é que eu me adapto, como é que eu faço um atendimento melhor ao meu cliente. Então, o papel da inovação, ele ajuda muito nisso, né? De termos esse olhar provocativo, esse conceito de empreendedor, né? Que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia para fazer as nossas ações de uma forma melhor e deixar a empresa sempre com o olhar do futuro, né? Uma melhoria de processo também é uma inovação, né? Pois é justamente esse o foco do Acelera. Melhoria de processos e a gente sabe... Eu tenho tempo para dar um exemplo disso? Claro, claro. Nós temos aqui no nosso prédio que a gente está aqui um refeitório, né? E eu tenho uma colaboradora, não vou citar o nome, mas ela é uma colaboradora da Copa, e ela criou uma inovação que eu, inclusive, usei como exemplo no programa Acelera. Nós temos um programa do Sistema Unimed chamado Mude um Hábito, que o Sistema Unimed recomenda para os nossos clientes a mudança de um hábito diário. Tome mais água, coma saudável, enfim. E ela trouxe esse programa para o dia a dia nosso e colocou ali no refeitório algumas questões ali de consumo saudável. Trouxe ali, explicou o que eram os alimentos ali saudáveis, então um azeite diferente, uma questão ali de um cereal, nozes, explicando que diminui o colesterol, enfim, no nosso dia a dia. Não foi solicitado por ninguém, foi uma iniciativa dela e acabou sendo muito bem aceito por todos os colaboradores ali da empresa que tem acesso a esse refeitório. Então, de novo, é uma mudança pequena que gera um impacto enorme no nosso dia a dia. Que traz um benefício e resultado para todo mundo, né? Exatamente. Perfeito. Maurício, eu queria agradecer a sua participação no podcast do Saúde Digital News e esperamos vê-los aí nos nossos próximos eventos para nos contar como estão sendo implementadas essas novidades que vocês estão trabalhando. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição sempre de vocês aí, Claudinei. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. O outro.